E aí, pessoal, será que agora o Tarcísio vai substituir os professores brasileiros pelo chat GPT? Então saiu uma notícia alguns dias atrás sobre esse tema e eu vi isso daí pegando fogo na internet, um monte de gente debatendo, falando ali sobre a desvalorização de professores e uma série de coisas. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente de fato ler o que aconteceu e a gente entender um pouco melhor aí a situação, né, os pontos positivos, negativos, exatamente o que vai acontecer. Bom, essa matéria aqui da Infomoney está dizendo: inteligência artificial, governo Tarcísio usará ChatGPT para aulas digitais em São Paulo. Tá? Então, para quem não sabe, né, caso alguém ainda não saiba, o ChatGPT é uma inteligência artificial especializada em conteúdos de texto atualmente, embora ela tenha funcionalidades aí de outros tipos de conteúdo, como imagens, por exemplo. E ela é muito, muito boa na criação de qualquer coisa relacionada a texto, tá? Seja redações, seja exercícios. Então, eu poderia, por exemplo, se eu fosse professor, vir aqui no ChatGPT e dizer: crie para mim o roteiro de uma aula de história falando sobre a independência do Brasil. E aí ele vai criar, tá? O ChatGPT ele foi treinado com todo o material que tinha na internet até a data de conhecimento dele, a data de corte do conhecimento, que estava disponível ali até meados do final de 2023, na versão mais atualizada, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Tá? E com isso, tinha praticamente todo tipo de conteúdo. Então, conhecimentos aí gerais, como por exemplo História do Brasil, ele sabe. E reparem aqui o quão rápido foi que ele criou aqui o roteiro para mim para a aula. Então, um professor tendo que fazer isso aqui do zero teria um trabalho muito grande. Agora, se ele sabe usar esse tipo de ferramenta, isso consegue agilizar muito a vida dele. Mas o grande problema da inteligência artificial é que ela tem uma questão chamada alucinação, né? Principalmente na versão gratuita. Na versão paga do ChatGPT, ela faz menos isso, que é quando ela inventa informações do nada. Tá? Então, por exemplo, ela colocar aqui alguém que não existiu, algum fato que não existiu, mas isso é mais provável de acontecer com algum tema que não seja muito conhecido, né? Por exemplo, a história do Brasil, né? Falar aqui da questão de independência é muito conhecido, então é muito difícil de ela de fato alucinar com algum dado aqui. Isso acontece mais na versão gratuita, na versão paga isso reduziu consideravelmente. Entendeu? Então, por isso que até hoje ainda exige uma avaliação por parte de alguém que de fato tenha aquele conhecimento do conteúdo que é gerado pelo chat GPT. Então, o que acontece aqui? Até então, esse tipo de conteúdo era elaborado internamente por professores curriculistas especializados na função. Agora caberá aos docentes avaliar a aula gerada pela IA e realizar os ajustes necessários. Então, eu acredito que eles estão fazendo corretamente esse procedimento. Eles vão usar o chat GPT para gerar a aula inicial e aí o professor que tem aquele conhecimento vai ler aquela aula, avaliar para ver se está tudo certo para poder usar ou não aquele conteúdo. Ó, de acordo com o documento obtido pela Folha de São Paulo, os professores já foram informados sobre essas novas diretrizes para a produção do material didático do terceiro bimestre desse ano. O texto diz que o ChatGPT vai gerar a primeira versão da aula com base nos temas pré-definidos e referências concedidas pela Secretaria de Educação. A edição do conteúdo e o seu encaminhamento para uma equipe interna da secretaria serão feitas pelos professores, então os professores vão apenas editar. E aí, por meio de nota, a Secretaria de Educação confirmou o uso da inteligência artificial para atualização e o aprimoramento das aulas digitais dos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, além do ensino médio. Tá? É um recurso que vai ser utilizado com o objetivo de melhorar o material elaborado, concordo. A pasta informa que o ChatGPT será configurado para que possa gerar aulas, tendo como referência o material didático que já foi produzido. Isso aqui é uma coisa importante. Na versão paga do ChatGPT, você consegue criar seus próprios GPTs personalizados, que são como se fossem versões do ChatGPT que foram treinadas com dados que você deu para ele. Tá? Então, eu, por exemplo, criei vários GPTs personalizados aqui. Então, tenho o conselheiro de investimentos, que ensina a investir com base na minha metodologia de investimento. Para quem não sabe, eu sou especialista certificado em investimentos, trabalhei muito tempo nessa área. Um que faz resumo de artigos em português, um que resume coisas da internet, um que ajuda com mentoria de vendas, e tenho vários outros aqui que me ajudam com as mais variadas tarefas no dia a dia. Então, você consegue criar um batalhão de profissionais de várias áreas aqui para te ajudar com todo tipo de coisa. E aí, quem sabe mexer no chat GPT de forma avançada vai conseguir criar, por exemplo, um GPT baseado nas aulas boas, né, que existem já aí na base ali dos professores e fazer com que ele crie novas aulas baseadas nessas que já existem. Então, ele vai ter uma base de conhecimento, né, uma base de referência que ele vai usar para criar novas aulas. Então, vai ser desenvolvido um GPT personalizado. E eu até aproveito e falo para você que não sabia que o chat GPT era capaz de fazer isso, ele consegue fazer isso e muito mais.
Então, eu tenho uma comunidade de treinamento chamada Profissionais do Futuro, que por R$ 79,90, o valor de uma pizza por mês, você tem acesso a mais de 50 aulas das mais variadas ferramentas, incluindo um curso completo de ChatGPT, do zero até o muito avançado, tá? Incluindo essa parte aí da criação de GPTs personalizados, então criação de livros, de aulas, de roteiros, desenvolver esses funcionários GPTs que você pode usar para as mais variadas tarefas. Eu tenho até inclusive um módulo completo só disso, tá? Como criar GPTs, como criar agentes de inteligência artificial. E tenho também aulas sobre ferramentas de imagem, de vídeo, tem live semanal aqui na comunidade, tem o fórum aqui para você falar com os outros alunos e principalmente um suporte via grupo de WhatsApp que você fala comigo. Então eu passo o dia todo lá conversando com os alunos, tirando as dúvidas e tudo mais sobre as ferramentas para ajudá-los aí a ter o melhor resultado possível com inteligência artificial. Então, se você quer aprender de fato a usar essas ferramentas que já estão mudando o mundo, você está vendo aí que até o governo já está começando a aplicar isso no dia a dia, conheça a minha comunidade que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, R$ 79,90, se cancela quando quiser. Então, vale a pena você experimentar lá para ver. E aí, depois de gerado um GPT como esse que foi treinado, ele pode fazer essas aulas da forma que os professores precisam, né? De fato, realmente umas aulas ali baseadas em boas aulas que foram feitas. Ó, a decisão teria sido tomada pelo secretário. Ele entende que a IA deve agilizar a produção do material didático destinados aos 3,5 milhões de alunos da rede. Tá? O segundo bimestre, os professores tinham de entregar 4 aulas por semana. Com o uso de IA, esse número deve subir para 3 aulas a cada 2 dias úteis, ou seja, 6 aulas semanais. Então, isso aqui é uma das coisas que fazem a inteligência artificial brilhar, que é o aumento da produtividade de cada pessoa. Então, olhem que interessante. Primeiro, você ia ter professores que vão ter que construir isso do zero. Isso dá um trabalho gigante, como vocês viram agora aí na demonstração que eu mostrei. Você escreve uma frase e já te entrega um negócio ali 60%, 80% pronto. Você tem só que avaliar e ajustar. Fora que, em alguns casos, os professores são humanos. Eles podem errar, pode estar com sono ali, de repente, fazendo o negócio e acabar errando alguma coisa, enquanto que o ChatGPT, a probabilidade que ele vai te entregar isso na gigantesca maioria do tempo de forma correta. O professor só tem que avaliar aquilo. Então, olha a quantidade de trabalho que é poupado. Ele está falando aqui que se antes eles entregavam à mão 4, que agora eles vão entregar 6, na minha opinião, eles entregam 15 se eles quiserem, tá? Esse é um nível de agilidade que a inteligência artificial traz. Eles estão sendo muito conservadores aqui com isso. O uso ainda vai ser testado e passará por todas as etapas de validação para que seja avaliada a possível implementação. Na sequência, o conteúdo vai ser avaliado e editado por professores, além de passar por revisão de direitos autorais e intervenções de design, ou seja, eles estão se precavendo de toda forma. Então, assim, pessoal, resposta curta aí à pergunta, obviamente que não. Né? Nesse momento, ninguém está substituindo professores pela inteligência artificial. Ela ainda não consegue fazer isso. Ela ainda precisa de pessoas avaliando, administrando, editando o conteúdo que ela gera. Só que ela gera esse conteúdo muito rápido. Então, realmente, isso vai aumentar muito a produtividade dos professores, o que é uma excelente notícia para a educação do Brasil. Porque a gente vai conseguir ter muito mais agilidade com isso, melhor conteúdo, conteúdo de mais qualidade, mais rápido para os alunos aí da rede pública. Fora que isso pode ser implementado para vários outros casos de uso que nem foram citados ainda, né? Como, por exemplo, você conseguir dar algum tipo de tutoria particular para alunos que professores convencionais não conseguiriam fazer. Existe um problema chamado 2 Sigma de Bloom, que tem um psicólogo educacional, que era chamado de Benjamin Bloom, que ele percebeu que alunos que conseguiam ter uma aula particular chegavam a ter até 2 sigma, né, que era uma unidade ali de média de desvio padrão de estatística, resultados melhores do que os alunos que não tinham possibilidade de ter um aprendizado individual, uma aula particular. Só que isso era um grande problema porque você não consegue escalar aulas particulares, não há professores suficientes para dar aulas particulares para todos os alunos existentes. Só que com a inteligência artificial isso começa a ficar relativamente possível, porque qualquer pessoa que tenha um computador ou um celular com acesso à internet consegue acessar a versão gratuita do ChatGPT e tirar dúvidas. Então, o aluno ali que de repente viu a aula de História do Brasil, ali da Independência, ele ficou com alguma dúvida, de repente está em casa ali sem um professor, ele pode acessar o ChatGPT e conversar com ele para tirar suas dúvidas sobre o conteúdo. E conforme essa tecnologia avança e alucina menos, isso vai ficar cada vez mais preciso. Então, com certeza, a gente pode esperar muito mais melhorias na educação aqui no Brasil e também em várias outras áreas, conforme o governo vai percebendo o uso da inteligência artificial, aprimorando e adaptando isso aí às áreas já existentes, como aqui no caso da educação. E de novo fica aquela máxima, né? Você não vai ser substituído pela inteligência artificial, você vai ser substituído por alguém que saiba usar a inteligência artificial. Então, talvez os professores que podem ser prejudicados aí são aqueles que vão ficar resistindo à tecnologia ou que não sabem usá-la, porque aí o governo vai preferir, obviamente, professores que sabem usar, porque
vão ter um ganho de produtividade muito grande. Então, mais uma vez, fica aqui o convite para você se tornar um profissional do futuro que vai usufruir da inteligência artificial, não ser substituído por ela na minha comunidade. É só acessar o link na descrição do perfil e escreva aqui nos comentários o que vocês acharam desse tema, se vocês acham que está correto, se vocês têm alguma outra visão sobre essa questão aí do governo usando o chat GPT para auxiliar na educação. Sou o Danilo Gato, curtam meu vídeo, ativem o sininho, sigam para mais conteúdos.